fizemos várias vezes o curso de Música na Balança, que fala tudo sobre música e como música comunica sem palavras, e como é poderoso e como é perigoso. Você pode jogar fora se nós não tivermos esse segmento do curso. Isso que estamos dando agora é chamado, eu queria chamar mesmo, o fim da música que honra a Deus, porque se permitirmos o que está acontecendo em igrejas batistas fundamentalistas, é o fim da doutrina que nós temos, das posições que nós temos, de separação, de princípios bíblicos, de doutrina correta e tudo, é o fim. E vocês vão entender por quê até o final desse curso. Mas a lição de hoje, eu confesso que era uma lição que eu nem tinha intenção de entrar em detalhes. Nós estamos no ponto 4, nós já falamos no ponto 1 que música não é neutra. Depois falamos sobre nossa época de apostasia. Quando a gente fala música não é neutra, quer dizer, música comunica sem palavras. Música já é uma linguagem, já é uma comunicação muito poderosa. E isso é visto por todo mundo, é a forma que o mundo comunica, a forma que o mundo, eles acompanham as músicas do mundo por causa do som. E une, quem sabia disso foi Nabucodonosor, lembra disso? Ele usou música para unir todas as nações em uma só, de muitas línguas diferentes. O que uniu todos eles para adorar a estátua dele? Música, foi isso que ele usou, foi a única forma de comunicação global, universal, que todos entenderam. Nós estudamos isso no nosso último curso. E falamos, em segundo ponto, que se você ignorar que nós estamos numa época de apostasia, e o fim dos tempos vão ser tempos de mais e mais apostasia, se nós não entendermos isso, nós vamos abaixar a guarda, nós vamos relaxar, e Satanás vai tomar conta, porque a Bíblia deixa bem claro que virão dias difíceis, falando sobre doutrina, falando sobre prática correta em igrejas se desviando da verdade de muitas maneiras. Isso chama-se apostasia, e a Bíblia deixa bem claro que nós vamos ver mais e mais disso antes da volta de Cristo, então temos que ficar atentos, e por isso estamos ensinando esse assunto, porque é uma das áreas que Satanás mais usa, que foi o terceiro ponto, é a poderosa ferramenta nas mãos de Satanás, é música. E o quarto ponto é por que nos opomos à MCC, Música Cristã Contemporânea, MCC. Deixa eu deixar bem claro, enfatizar mais uma vez que nós não estamos falando sobre músicas que estão sendo compostas hoje. Nós não somos nada contra compor música boa, dos padrões corretos, que agrada a Deus, música piedosa hoje. Devemos ter mais pessoas fazendo isso. A semana passada ouvimos uma música inédita na nossa igreja, que a Marissa escreveu para os avós dela, pensando nos 40 anos do Brasil. É uma música, isso é contemporâneo, da nossa época, é nova. Mas quando nós estamos falando de um movimento chamado MCC, Música Cristã Contemporânea, que é um grande movimento de todas as denominações, e eles estão usando todo tipo de ritmos e músicas, estilos de música, e colocando palavras semi-cristãs, na maioria das vezes, e eles estão cantando em todo lugar, se unindo, se ajuntando, e participando das igrejas uns dos outros, e pessoas estão seguindo de todas as denominações, é chamado movimento MCC, Música Cristã Contemporânea. Por que nós nos opomos à MCC? E eu confesso que eu ia pular essa parte, eu ia só mencionar, por causa disso. Só que o problema é que, primeiro que nós vamos colocar isso para outros irmãos, para tentar ajudar também, mas não só para eles, mas nós também, às vezes nós não sabemos o perigo que é MCC. Porque o que eu vou falar hoje não é o âmago do curso, não é a coisa principal que eu estava querendo mostrar. Isso está por vir ainda, espera. Fala, isso daqui eu sei, a gente não tem esse tipo de música. Não é isso que vocês têm que esperar até o próximo ponto, que é o que eu estou querendo chegar mesmo.
Tudo está levando para isso. O que está acontecendo nas nossas igrejas? Mas antes disso, nós temos que saber o perigo de MCC. O perigo dessas músicas, desse movimento, desses grupos de MCC. Por que nos opomos a MCC? Muitos crentes, a maioria dos, entre aspas, evangélicos por aí, vão dizer para você, é uma bênção. Qual é o seu problema, né? MCC é uma bênção, você precisa ver quantas milhares de pessoas estão indo para os concertos e olha, é uma coisa, está unindo igrejas de uma forma que você nem imagina, é isso que eles vão dizer. Inclusive eu tenho alunos meus que participam desse movimento, eles, você conhece tal músico, você conhece tal cantor, cantora? Eu falo, eu conheço, né? Ouvi falar. Foi em tal show, eles estão bem envolvidos nessa área. Eles vão nos chamar de legalistas. Obviamente, usando errado essa palavra, não da forma bíblica, mas eles nos chamam de legalistas, porque nós queremos seguir a palavra de Deus e obedecer o que Deus diz. Eles vão nos chamar de fariseus, que também é uma calúnia, né? Chamar alguém que é um pecador salvo por Jesus Cristo, que quer obedecer a palavra de Deus, de fariseu, isso é uma grande afronta, né? Fariseísmo é outra coisa, eles rejeitaram Jesus Cristo e confiaram nas suas próprias obras para a salvação, e eles tinham uma falsa espiritualidade, eles eram hipócritas. Nós não queremos ser fariseus jamais, isso é uma calúnia contra nós, que queremos simplesmente seguir e obedecer a palavra de Deus. Mas eles vão falar, você acha que a música parou lá naquela época da Fanny Crosby? Não pode mais fazer música hoje em dia. Claro, eu falei, pode. Então essa é a ideia que pessoas têm. Por que você seria contra essas músicas de MCC? Nós gostamos de coisas modernas. Nós gostamos de tecnologia, vocês sabem disso, né? Tudo que podemos acrescentar de tecnologia a gente usa da forma correta também, que vocês sabem que é muito perigoso, né? Hoje em dia. Mas quando se trata de religião, irmãos, nós queremos os velhos caminhos, que Jeremias diz, os velhos caminhos. A Bíblia diz, à lei e aos profetas. Isaías diz, o pastor pregou isso domingo passado. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então nós temos que medir tudo pela palavra de Deus. Isso que nós queremos fazer. Ora, esses foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, o povo de Bereia, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas não eram assim. Também a Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter o bem. Nós temos que examinar o movimento MCC. Nós temos que ver se é uma coisa boa ou não. Nós temos que ver se é de Deus ou não. E antes de nós entrarmos na próxima parte do curso, que vai pisar nos nossos pés, eu queria que os irmãos vissem o grande perigo e erro de MCC. Eu acredito de todo o coração que é algo que Satanás está usando para destruir igrejas, a palavra de Deus, de formas que vocês nem imaginam. Então é muito importante a gente ver isso. E deixa eu dizer também, como o nosso primeiro curso, esse segundo também é extensivamente documentado. Tenho vários livros que eu tenho comprado e lido e estudado desde o último curso. Inclusive, alguém que fez muita pesquisa nessa área foi o irmão David Cloud. Como eu disse, eu não sou seguidor de David Cloud, nós somos seguidores da palavra de Deus. Mas ele é um homem bom, um homem de Deus, que pesquisa muito. E eu dou graças a Deus pela informação que nós recebemos dele. E ele pesquisa muito, de muitas áreas, e uma delas é justamente essa área desse mundo de MCC. Por exemplo, eu tenho esse livro, O Diretório dos Adoradores Contemporâneos de Música Contemporânea. Como que eles falam? De grupos de louvor da música contemporânea. Ele fala nesse livro, são bastante páginas, sobre todos
cantores e cantoras e músicos de MCC, a vida deles, ele documenta as entrevistas deles, tudo você pode, o que eles estão dizendo, onde eles estão indo, o que eles estão fazendo, do que eles estão participando, está tudo registrado. E pode ter certeza que esse curso poderia ir por semanas e semanas e semanas só falando disso. Eu usei esse segundo livro, As Guerras da Música Batista, para esse ponto que nós vamos ver agora, porque nos opomos à MCC, são os pontos que eu tirei desse livro, e as ilustrações, exemplos que ele deu. E eu só escolhi alguns, irmãos, eu tenho que correr, eu poderia usar muitos e muitos outros, esse é só representativo. Mas vocês têm que acreditar que quando a gente fala desse grupo, esse mundo de MCC, todos, eu ia falar a maioria, mas se alguém participa de um certo movimento, está envolvido no movimento, você faz parte daquilo, não tem maneira de não fazer. Todos têm essas filosofias, esses pensamentos, essas práticas. Por que nós nos opomos à MCC, Música Cristã Contemporânea? Nós vamos falar por quê. Primeiro porque eles acreditam, esse movimento de MCC é construída na mentira de que música é neutra. É um erro, é uma mentira de Satanás dizer que música é neutra. Daí eles falam assim, qualquer estilo de música pode ser usada no serviço e na adoração de um Deus santo. Se isso é verdade, se música é neutra, lembre-se, quando a gente fala de música, nós estamos falando do som, sem as palavras, a música em si, a forma que é colocada a melodia, os tipos de harmonias, os tipos de ritmos que são empregados. Se isso é neutro, então eu tenho várias perguntas, então, por que filmes dependem tanto de música para comunicar com o povo? Inclusive, eu li desse John Debney, que é um dos maiores compositores de música para filmes. Ele diz que música é 50% da experiência de um filme. Um irmão de Limeira, semana passada, me mandou um vídeo. David, pode mostrar o vídeo 1? Vocês vão ver a diferença que uma música faz. Nenhuma dessas músicas eu diria que são boas necessariamente, mas só para você ver a diferença que a música faz em um filme. Mudou completamente o clima, né, gente? Mudou. Se música é neutra, eu faço uma pergunta: por que uma marcha nunca parece uma balada de rock? Por que uma canção de ninar nunca é usada em um concerto de rock? De punk, rock? Por que bares nunca tocam os hinos como nós tocamos aqui? Se música é neutra, sabe, eu já falei isso, os únicos que falam que música é neutra são crentes desobedientes que querem usar qualquer tipo de música para adorar um Deus santo. O mundo não fala música é neutra, muitos nem pensam nisso, mas os músicos do mundo sabem que música é muito poderosa. Porque os tocadores de blues e outros ritmos como jazz, rock and roll, outros, eles sabiam, e eu tenho citações disso que eu não vou ler, que certos ritmos desinibiam as mulheres. Aliás, um dia a gente estava assistindo um seriado detetive, e a cena era de anos atrás, do último século, e eles entraram num clube de jazz, e eles falaram, essa música, olha que é horrível, e foi uma cena que nós tivemos que até pular, porque o pessoal lá naquele clube de jazz era do mundo mesmo, agindo como mundo. E era uma música nova, que apareceu no começo dos anos de 1900, daquele século. Por que B.B. King, que era um dos grandes nomes da música blues, na autobiografia dele, disse, as mulheres reagiam com seus corpos se movendo ao ritmo saindo da minha guitarra. Isso ele diz na autobiografia dele.
Por que músicos de rock e comentaristas sociais dizem que ritmo altamente sincopado, lembre-se disso daí, sincopado, altamente sincopado, é sexy? Como Frank Zappa, na revista Life, disse que música rock é sexo. A grande batida corresponde aos ritmos do corpo. E como eu disse, eu tenho muitas outras citações, eu estou mostrando só algumas aqui como exemplo. Irvin Sibler era um jornalista e um marxista e comentarista social. Ele disse: a grande força do rock and roll encontra-se em seu ritmo. É uma música que é basicamente sexual, antipuritana e uma ameaça aos padrões e valores estabelecidos. Ele não era pastor de jeito nenhum. Ele não era nem contra esses valores, mas ele sabia o que a música estava comunicando. Se você assistir, inclusive, o grupo do Instituto, se eu não me engano, essa terça-feira vão começar a fazer o curso Música na Balança, ok? Junto com o David. Vão passar pelo curso novamente, ou pela primeira vez. Quem não fez, mas está muito documentado lá. Por que esse comentarista social, Simon Frith, disse: referindo-nos à sexualidade da música em termos de seu ritmo, é a batida que exige uma reação física direta. Fãs de rock sempre souberam que a verdade sensual da música não depende de regras de expressão. Respondemos à materialidade dos sons da música rock, e a experiência de rock é essencialmente erótica. Por que David Tame, que é um músico mais da área de nova era, ele disse: quando pulsação e síncope, lembre-se dessa palavra, síncope, nós vamos falar bastante sobre isso no próximo ponto, não hoje, são a base rítmica da música num salão de danças, os movimentos dos que estão dançando invariavelmente se tornam muito sensuais. Nós podemos falar muito sobre a história de blues, jazz, rock and roll. Inclusive eu assisti uma série de palestras desse pastor, músico australiano, o nome dele é Graham West. Ele fala muito sobre esses ritmos, ele participava desse mundo no passado dele, né, antes de ser salvo, e ele sabe muito bem como ele comunica, ele explica, e eu vou usar vários pontos dele também quando a gente falar sobre síncope. E ele fala, ele tem uma das palestras dele é somente sobre a história do blues, depois jazz, depois rock and roll, que um foi a extensão do outro, e é uma história sórdida, uma história imunda, suja, e vem junto com a música, e todos sabem dessa história, isso não é segredo nenhum. Por que blues é tocado em bordéis? Por que blues foi tocado em bordéis em Memphis, no começo do século XX? E por que esses sons foram descritos como sons sexualmente sincopados? Por que o maior especialista em tambores e baterias do mundo diz que certos ritmos podem alterar o estado da consciência de alguém? Esse é o Mickey Hart, ele é baterista do Grateful Dead. Ele viajou o mundo pesquisando ritmos e baterias. E ele disse: todo lugar no planeta, pessoas estão usando tambores para alterar consciência. A gente fala muito sobre isso no nosso curso de música. Mas nós temos que ter nossas mentes e os nossos corações controlados pela palavra de Deus. Nós temos que prestar um culto, a Bíblia diz, racional ao Senhor. Não ter a nossa consciência alterada. E como nós vimos no nosso primeiro curso também, alterada em que direção? Nunca eles usariam música tradicional que nós usamos para esse tipo de coisas que eles estão falando. Nunca. Jamais. Timothy Leary, que era um guru da nova era, da década de 60, disse: não escute as palavras, é a música que tem a sua própria mensagem. E muitos músicos falam isso. O Howard Hanson, ele foi diretor de uma escola prestigiosa chamada Eastman School of Music. Por 40 anos ele foi diretor lá. Inclusive foi a escola onde Dr. Frank Garlick
que escreveu vários livros, inclusive o curso, foi um dos escritores do curso Música na Balança, que nós usamos, estudou lá. Mas esse diretor, Howard Hanson, disse: música pode ser filosófica ou orgiástica. Tem poderes para o mal, assim como para o bem. São pessoas do mundo falando, entendendo o poder da música. Bernstein, um famoso condutor, Leonard Bernstein, disse que música é a linguagem que atinge o coração. Se música é neutra, como dizem os músicos de MCC, quando eu falo, vou falar MCC agora, é Música Cristã Contemporânea, esse movimento, tá? MCC. Se música é neutra, como dizem os músicos de MCC, por que a Bíblia especificamente diz que devemos cantar um certo tipo de música? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Eu já mostrei que salmodiar é um termo instrumental, colocando melodia. E ele fala que deve ser salmos, hinos e cânticos. A palavra é o quê? Que tipo de salmos, hinos e cânticos? Espirituais. Isso seria o oposto de carnais. Isso seria o oposto de mundanos. Espiritual significa separado, diferente. Se música realmente é neutra, como dizem os cantores de MCC, então é interessante que essa é a única forma de arte que Satanás não corrompeu. Ele corrompeu literatura. Você tem que lembrar, irmãos, que desde o começo, quando o homem pecou contra Deus e se desviou do Senhor, nós vemos Caim, que matou o irmão Abel, porque Abel era justo. Abel confiou em Jesus Cristo, por fazer aquele sacrifício, pensando no Cordeiro de Deus que ia morrer por ele um dia. Caim rejeitou isso. Caim representa a religião, que quer apresentar suas próprias obras a Deus e não reconhecer que é pecador, Não reconhecer que a única forma de salvação é pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós, vios pecadores, que não temos nada a fazer, nada a oferecer a Deus, a não ser aceitar o dom gratuito de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Qualquer outra coisa é religião, é falso, é anti-Deus. E Caim, por causa disso, rejeitou a palavra de Deus, matou o seu irmão. Daí ele saiu, ele começou civilizações. Você começa a ler sobre as grandes civilizações, lá em Gênesis capítulo, não lembro, 4, 5, talvez 3, tenho que lembrar exatamente. Você vai ver que eles faziam instrumentos de todo tipo e trabalham em ferro, enfim, foi grandes civilizações que saíram a partir da família de Caim. Esse mundo, irmãos, tem sido corrompido. Toda a cultura desse mundo, não é que tudo que está no mundo está necessariamente errado, mas tudo é corrompido, é manchado pelo pecado, por Satanás também. Então Satanás corrompeu a literatura. A Bíblia chama Satanás do Deus deste século. A Bíblia fala que Satanás é o espírito que opera nos filhos da desobediência. Então ele corrompeu religião, ele corrompeu literatura, ele corrompeu arte, ele corrompeu a moda, mas a música, que é a forma mais poderosa de comunicação, uma linguagem mais poderosa que nós temos na nossa sociedade, ele não corrompeu. De forma nenhuma. Obviamente ele mexeu com a música dessa sociedade. E nós temos que saber como ele mexeu com ela e como ele usa a música para os propósitos dele. E não são as palavras, não, estou falando da música em si, dessa forma de comunicação. Se música é neutra, por que Josué, quando ele desceu do monte e viu que Israel estava cantando outro tipo de música, tinham se desviado de Deus, por que ele disse, alarido de guerra ouço? Ele percebeu que mudou o som, mudou o caráter da música deles. Irmãos, a conclusão é o seguinte, música não é neutra. Música não é amoral. Sim, uma nota, como eles falam, uma nota em si é amoral, simplesmente é uma ferramenta. Mas como você une os sons, como você usa essas notas em conjunto com ritmos e outras notas e outras harmonias, sim,
é uma arte, é uma comunicação, é uma linguagem, e não é amoral. Ela transmite fortes mensagens. E ela tem que ser compatível com a mensagem da palavra de Deus que nós pregamos aqui. Tanto as palavras que nós cantamos, quanto o tipo de música que nós empregamos tem que ter caráter espiritual.